Como calcular o Prolabore do dono de uma empresa. E para começar, vamos entender primeiro o que é Prolabore. O que é isso? Prolabore é o valor do salário que o dono da empresa tem. Só que tem um detalhe muito importante, gente. O Prolabore, só os donos que trabalham na empresa recebem. Porque tem várias empresas que têm sócios que só investem. Eles não trabalham na empresa. Então não faz sentido que esses sócios que não trabalham recebam Prolabore. Então, Prolabore é o salário que o dono da empresa, que trabalha na empresa, recebe. Então, primeira coisa, o que é isso? Porque eles têm muita dúvida. Eu tenho outro sócio, mas o sócio não faz nada, ele nem aparece na empresa. Não faz sentido esse outro sócio receber um Prolabore. Todos os sócios recebem distribuição de lucros quando a empresa dá lucro. Mas se a empresa não dá lucro também, quem só tem distribuição de lucro não vai receber nada, certo? Então, primeira coisa, definindo o que é Prolabore. E aí, o que acontece? Tem muitos donos de empresa e a gente precisa ajudá-los que eles falam: Karina, não tenho ideia de quanto eu tiro de Prolabore. Depois que eles entendem que é preciso tirar Prolabore, eles não sabem, não têm nem ideia de por onde começar a calcular isso. E aí eu vou te trazer dois momentos diferentes. Então, assim, quando você começa uma empresa sozinho, então tem donos de empresa, tem empreendedores que vocês vão atender e que eles trabalham sozinhos. É ele com ele mesmo, é ele que faz tudo. Tem uma coisa que eu gostei muito, eu assisti um vídeo, eu não lembro o nome dele, e ele fala uma divisão que eu adorei e que eu passei a usar depois que eu ouvi isso, que é, quando você está sozinho na empresa, só tem você, o que você vai fazer? Você vai ensinar o seu cliente a calcular o lucro da empresa dele, que eu falo em outros vídeos, então você vai ensinar ele a fazer isso. E aí, você vai pegar o valor do lucro e vai dividir por 4. Como assim, Karina? Dividir por 4? Então imagina que ele tá sozinho na empresa, só tem ele que trabalha, é o empreendedor, e aí ele pode fazer esse cálculo que é bem legal. Então você vai falar para ele, ó, vamos calcular o lucro. Então você vai levantar tudo que entra na empresa, tudo que sai da empresa, lá embaixo você tem o lucro. Este lucro você vai dividir por 4. Por que por 4, Karina? Porque a gente vai dividir pedacinhos que a empresa precisa, sendo que um desses 4 pedacinhos vai ser o Prolabore do dono da empresa. Então, eu achei muito legal isso, porque você faz todo o cálculo de lucro, o que sobra de dinheiro, 1/4 do que sobra é do dono da empresa. Isso quando ele está sozinho. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso. Ah, Karina, o que são os outros 3/4? O que ele vai guardar? Ele precisa guardar os outros 3/4 para uma reserva da empresa. A empresa precisa ter reserva. Porque, por exemplo, quando veio essa pandemia, as empresas que tinham reserva continuaram vivas. As que não tinham reserva, ó, já era. O outro 1/4 é para capital de giro. Principalmente as empresas que precisam comprar matéria-prima e várias outras coisas, as empresas precisam de capital de giro. Então, o outro 1/4 é para capital de giro. E o outro 1/4 é para estoque. Por quê? Porque se uma empresa que vende produtos não tem estoque, ela não consegue vender. Então, ela precisa ter dinheiro para repor estoque. E o outro 1/4 é o Prolabore do dono da empresa. Então, 4 pedacinhos depois que ele calcula o lucro. O primeiro pedacinho vai guardar para reserva, o segundo pedacinho é para o capital de giro, o terceiro pedacinho é para o estoque e o quarto pedacinho vai ser o Prolabore do dono dessa empresa, do empresário, do empreendedor. Então, quando ele está sozinho, essa é uma forma de calcular. Tem uma coisa, gente, que acontece muito, mas tem muito dono de empresa que não sabe dos princípios para abrir uma empresa e ali abre uma empresa achando que ele vai tirar o Prolabore dos sonhos. Gente, isso não é muito verdade, porque se você tem clientes que têm empresas que têm pouco tempo de vida, o que acontece no começo é que o dono não consegue tirar R$1. Não sei se já viram isso, mas eu tenho vários que falam: Karina, não dá para tirar nada da empresa, ela não está dando lucro ainda. Então, tem um ponto um pouco antes, que quando a gente abre uma empresa, a gente tem que ter uma preparação. Qual é o ideal quando você decide abrir uma empresa? Não é abrir uma empresa quando você está enforcado e precisando de dinheiro. Não é para isso que serve abrir uma empresa. O ideal é que você abra uma empresa tendo um business plan, planejando o que vai ser, tendo uma reserva para você
pessoa física quando você vai abrir a empresa. Por quê? Porque você vai conseguir viver sem precisar tirar dinheiro da empresa. Só que tem muita gente que abre empresa achando que a empresa é para pagar para ele. E não é assim que funciona, né? Então, quando a pessoa é sozinha na empresa, como a gente pode calcular esse valor de prolabore? A gente vai calcular o lucro que a empresa dá, e aí 1/4 do valor desse lucro é o valor do prolabore do dono da empresa.